Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um podcast entre nós. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pertinente sobre a América. Vamos falar sobre as ditaduras militares. Para isso nós estamos aqui com o nosso grande, imenso, colossal professor França. Vamos falar então sobre as ditaduras dentro da América. França, eu já começo a perguntar para você, o que é uma ditadura? Vamos lá. Fala galera, beleza? Ótimo estar aqui de novo trocando uma ideia. Ditadura. Ditadura ela é um governo que ela vai cercear todos os direitos, todas as questões de direitos individuais, de direitos coletivos. A gente vai ter, na verdade, uma perseguição à questão da liberdade, né? Você vai ter ali, na ditadura, uma ausência de liberdades para os grupos que fazem parte dentro dessa sociedade. Então é importante a gente perceber que a ditadura ela é um regime que visa cercear direitos, beleza? Então você vai ter esse conceito. É como no Brasil, o AI-5? Com certeza, porque o AI-5 ele acabou tirando vários direitos que a gente teve aí individuais, como por exemplo, uma coisa que sempre aparece em vestibular, o habeas corpus, né? Que é aquele direito que você tem de defender-se, né, aí numa primeira vez em liberdade. É uma imposição da força, então. Exatamente. E qual seria, França, o contexto histórico dessas ditaduras dentro da América? Beleza, então vamos lá, gente. É importante a gente perceber que quando a gente fala de ditaduras na América, a gente fala principalmente do processo da Guerra Fria, correto? A gente está tendo aquela disputa na realidade entre Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo a questão do socialismo, correto? E como a gente vê lá no início desse conflito, que a gente pode colocar em 45, 47, depende aí das análises, mas a gente vai falar o quê? Que essa guerra ela acabou acontecendo uma disputa de territórios também, não só ideologicamente, mas territoriais também, porque os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar territórios em todo o mundo, tá? Foi assim na descolonização da África, foi assim na descolonização da Ásia. E aqui na América, a gente teve um grande momento aí dessa disputa, que foi, querendo ou não, a Revolução Cubana, beleza? A Revolução Cubana, ela foi muito importante. Apesar que aí é importante a gente ressaltar, até porque vestibulares cobram isso, tá? O Brasil teve uma ameaça de ditadura militar anteriormente, né? A própria Argentina também, se você for pegar, mas o grande contexto que a gente está falando, o recorte que a gente está fazendo é pós a Revolução Cubana, e aí outro ponto importante que é cobrado em vestibular, ela ocorre em 59, mas a gente só diz que ela foi socialista depois de um discurso do então líder Fidel Castro, que ele fala dizendo, a partir de agora nós somos uma nação socialista. Então só a partir de 1961. Então você percebe que a partir desse momento, os Estados Unidos, que sempre teve, a gente pode dizer isso tranquilamente, um monopólio sobre a América, ali com doutrinas, como a doutrina Monroe, né, América para os americanos, famosa, eles sempre consideraram a América como seu jardim. Quando você tem numa ilha a 180 quilômetros ali dos Estados Unidos, uma revolução que se diz socialista e no meio de um conflito de proporções como era a Guerra Fria, para os Estados Unidos foi um tapa na cara que eles tinham que responder. Eles tinham que responder de que jeito? Com políticas que vão incentivar a criação das ditaduras militares, tudo bem? É importante a gente perceber que os Estados Unidos esteve aí presente nessa implantação das ditaduras militares. Como? Eles criaram uma série de possibilidades ali, como por exemplo a doutrina de segurança nacional, né, que dizia que o comunismo era uma ameaça, então os Estados Unidos serviria de proteção, né? Isso já era dentro da Guerra Fria algo usual. E nesse contexto, quando você tinha as escolas superiores de guerras, as ESG, né, que os Estados Unidos acabaram liderando várias dessas escolas, eles acabaram colocando essa doutrina de segurança nacional para funcionar. Então, querendo ou não, esse é o contexto. Os Estados Unidos, para se proteger do avanço socialista que começa em Cuba, ele vai incentivar
o endurecimento desses regimes aí que vão ser os regimes militares. Outra coisa que é importante a gente ressaltar vai ser, sem dúvida nenhuma, que a gente tem também a falência de um sistema político que estava pertinente na América do Sul, principalmente, México também, mas principalmente na América do Sul, que é o populismo. A gente vai ter uma crise econômica muito séria, tá? Principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, e é importante a gente entender que a gente estava tendo um mercado muito forte economicamente aqui no Sul de venda de produtos de matéria-prima, né? Principalmente é interessante vocês lembrarem da Argentina, que ela vendia muitos produtos ligados a bovinos, né? E com o decorrer do tempo, essas vendas acabaram caindo, que é algo normal, porque eles venderam bastante pós-Segunda Guerra Mundial, porque os mercados que compravam o produto argentino, eles estavam quebrados, estavam em reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse movimento, você vai ter uma crise. E, coincidentemente, quem governava os países de vários, Brasil, Argentina, a gente tinha regimes populistas, né? Regimes chamados de populistas. E esses regimes, eles dependiam muito da economia. Se a economia vai mal, o regime acaba caindo. Então, para contestar esses regimes populistas, você vai ter aí também um grande grupo dentro da sociedade que vai bater de frente com isso, que vai ter o apoio dos Estados Unidos, tá? Embora o slogan dos militares era que o Brasil pudesse ter um milagre econômico, né? Exportar é que o importa, porque você mantém uma política ditatorial, mas uma economia que tem que ser pungente, tem que ser crescente para justificar ali a estátua. Então, acho que a grande motivação foi sempre bloquear a chegada dos comunistas, né? Do regime socialista. E o que tem em comum essas ditaduras na América, França? Elas vão ter como características principais, e é legal da gente lembrar, a questão de uso de violência, né, para poder perseguir qualquer grupo que fosse opositor, né. A gente tem aí, por exemplo, o caso, né, desculpa, da questão do Condor, né, que foi uma operação que foi feita entre vários países da América do Sul, que era para prender fugitivos políticos. Se, por exemplo, eu era um fugitivo aqui do Brasil e ia para a Argentina já tinha o direito de me prender nesse conceito. A gente teve aspectos também de uso de investimentos pesados dentro de infraestruturas, né, que a gente vai ter muito forte, o uso de uma economia, como o GR disse aqui, que era um investimento em infraestrutura muito forte, mas é interessante a gente lembrar que essa infraestrutura ela vai vir a um alto custo, né, porque vai ser empréstimo dos Estados Unidos, tanto que a gente vai ter crises econômicas pesadas pós as ditaduras militares. Então a gente vai ter essas características aí. Vamos ter o uso de polícias políticas, né, perseguição bem pesado a qualquer opositor e tortura, né? A gente vai ter a questão da tortura como muito forte dentro desses estados aí que a gente tinha. É claro, né, pessoal, cada um deles vai ter a sua particularidade, mas eles vão ter esse conceito principal, e o que mais marcou e o que mais aparece para vocês em vestibulares, sem dúvida nenhuma, vai ser a questão da violência usada em todas elas. Bom, então eram governos extremamente assim, perseguidores, né? Opressores, né? Daqueles que eram contrários à sua lógica. E nós temos aí, que você citou muito bem, uma questão financeira, né? Porque essas ditaduras foram financiadas pelos Estados Unidos, né? Só que financiar não quer dizer dar dinheiro, quer dizer emprestar o dinheiro, né? E aí emprestei a juros mais baratos, períodos mais longos para pagamento, mas um dia tinha que pagar essa dívida, que é justamente a década de 80, uma década conhecida por todos, né? Uma década perdida, onde o Brasil não conseguiu pagar a sua dívida, também conhecida como uma década da dívida externa. Então é um reflexo dessa fragilidade e dessa dependência que o Brasil cria, né? Dependência militar, política e econômica, né? Daquela superpotência que vem de fora, nesse caso, os Estados Unidos da América. França, quais são as
as consequências maiores, né, da ditadura no campo da política, no campo econômico e no campo social, para as Américas e para o Brasil especificamente. Então, acho que é importante aí, Gê, a gente até falar sobre a ideia de que um primeiro aspecto importante é que a gente tem a consequência econômica, como você disse. Eu acho que para o aluno entender essa consequência é importante a gente dar até dados, né? Acho que é legal. O Brasil chegou a crescer ali no milagre econômico coisa de 10% ao ano. Porém, no final da década de 80, já no governo Sarney, no que era ainda um governo ligado à ditadura, lembrando, não é o nosso primeiro presidente eleito democraticamente, nem foi, na verdade, o presidente eleito, né? Foi o Tancredo que tinha morrido. Acho que é importante a gente saber essas nuances. E aí o que acontece? No governo Sarney, em 88, a inflação que a gente tinha no Brasil, ela chegou a quase 2.000% ao ano, beleza? Algo que, para vocês terem uma noção de inflação, né? Acho que a gente teve aí uma inflação ano passado de 10,5%, né? Para vocês imaginarem como era essa vida. Eu que vivi nessa época, o Jair não, porque ele é mais novo que eu. Bem mais novo, inclusive. Eu lembro claramente da gente ter aquelas estruturas de... Primeiro, faltava alimento pra caramba, e quando tinha, ele alterava o preço muito rápido, né? Era o tal do pessoal fazendo etiquetagem, né, de preço a todo momento, então aumentava o preço disparadamente por causa que a economia, ela não era uma coisa segura. A nossa economia, ela passou por um processo de falência. O Brasil teve um processo extremamente forte de falência, assim como os outros países da América do Sul, né? É importante a gente perceber que a Argentina não é de hoje que ela sofre com essas coisas econômicas, ela vinha de recessões importantes, tá? Que foram causando problemas. Nós vamos ter outra consequência que eu acho que é importante, um desenvolvimento aí, querendo ou não, cultural, voltado a falar sobre esses pontos, né? Até legal, vou até abrir aqui uma questão de censura, né, que a gente teve durante a ditadura. Ela incentivou, é muito interessante, né, porque como os artistas tinham que produzir, eles vão produzir de um jeito a não serem perseguidos, né? Então a censura, ela foi uma coisa que, querendo ou não, ajudou ali a você moldar a cultura que você vai ter durante a ditadura militar e pós ela, né? Porque aí você vai ter o pessoal pós-ditadura militar com a liberdade de expressão fazendo outros tipos de questões. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que na política a questão mais importante é a busca democrática. Porque no caso do Brasil, se você for pegar toda a nossa história republicana, que é uma história recente, né? Desde 1889, nós tivemos, pós-ditadura militar, é o período que a gente tem mais longevo de república democrática no Brasil. Quer dizer, nós estamos aí desde 88, 89, a gente está há 35 anos com um regime democrático. Quer dizer, sem interrupções, né? Excluo a República Velha, porque era uma coisa que não era democrática, mas se você for pensar a partir da Constituição Cidadã de 1988, a gente tem aí uma democracia que está aí buscando a sua característica. Acho que uma das características mais importantes pós-ditadura militar é essa busca de democracia no Brasil. Qual a cara da democracia brasileira, né? Porque a gente acaba sempre, ao longo da história, tentando buscar essa ideia do que é a democracia brasileira, correto? Bom, França, nós temos aí a nossa vizinha, que é a Venezuela. Se nós não temos uma ditadura implementada, temos um governo bastante autoritário, né? Então eu pergunto assim, no momento hoje histórico, né, que a gente está vivendo aqui, não só na América, mas no mundo também, você acha que é possível a retomada dessas políticas ditatoriais na América Latina? Com certeza, porque, querendo ou não, a gente vê que nós tivemos uma eleição aí, né, na Venezuela que está sendo contestada por vários âmbitos, né? É o governo defendendo o seu lado, os oposicionistas, mas a gente vê que falta algumas questões aí a serem explicadas, né? E como a gente tem um governo que tende a dominar e é característica ditatorial, querendo ou não,
você tem um governo que ele vai controlando várias áreas do governo, porque vamos partir do pressuposto que democracia, você tem que ter aquela divisão básica do Montesquieu, que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, mas na ditadura você acaba tendo isso como uma amálgama, né? Uma união de tudo isso. A gente está vendo características disso, querendo ou não, no governo do Maduro, querendo ou não. A gente está vendo que há problemas e há contestações. E há ali dados, né, que estão aparecendo. Então, assim, se já não podemos considerar como algo ditatorial, né? Porque do jeito que está é muito parecido com algo que a gente tem aí como uma ditadura, certo? E a gente vê esses traços, né, bem marcantes na Venezuela desde a última eleição de 2018, quando o Maduro também, a eleição não foi muito clara, né? Não ficou muito bem assim explícito se ela foi verdadeira ou não, se teve alguma coisa de inválido nessa eleição. E nós tiramos então dessas histórias, né, desses períodos históricos, o fortalecimento da nossa democracia. Então nós temos no Brasil uma democracia muito jovem ainda, né? Nós temos que aprender ainda nessas instituições. Então o Brasil se fortaleceu, você acha, nas instituições? Por isso que a nossa democracia está mais consolidada, por exemplo, do que na própria Venezuela? Eu acredito que hoje o Brasil vive um momento em que as instituições elas estão aí em fase de consolidação, mas eu acredito que a gente ainda tem que aprender muita coisa ainda sobre democracia. Acho que ainda passa ainda alguns deslizes comuns, eu acho que de uma república nova que está em formação, mas que há uma necessidade aí de alterações, né? Mas eu acredito que o Brasil, depois da ditadura militar, ele busca uma cara democrática, né? Uma coisa que, se você for pensar, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer, na República Velha, nós tínhamos 1,7% da população votando, né? E quando a gente fala de democracia, não tem como ter democracia de poucos. A democracia, ela é de todos, correto? Então, 1,7%. No Getúlio Vargas, no governo dele, é 17% da população. Então, você tinha uma porcentagem mínima de pessoas participando politicamente do Brasil. Hoje, essa porcentagem ela já passa dos 80% aí de eleitores que podem votar, a gente já está chegando a mais de 80% aí. Querendo ou não, a gente tem as pessoas discutindo política. Certo ou errado, de uma forma ou outra, a gente está discutindo a política, correto? Mas a gente está falando sobre isso. Então, eu acredito que sim, a gente está no caminho. A gente precisa ter políticas agora acho que, educacionais para discussão sobre outros pontos. É a importância da democracia, você poder discutir, né? Poder falar, se expressar, né? Ou para o elogio, para a crítica, né? Para contribuir para uma sociedade civil mais organizada. Lembrando que o Brasil é uma república federativa, não é uma república democrática, ela tem características democráticas, né? Por exemplo, até a democracia participativa, a cada 2 anos nós somos chamados, convocados para um pleito, né? Para uma eleição. Nós temos aí plebiscitos, referendos, né? E nós temos iniciativas populares, como por exemplo da ficha limpa, né? Então o Brasil apresenta essas características democráticas e vem se fortalecendo de fato, né? Então o Brasil ganha, eu acho que na minha concepção, pelo seu tamanho, pela sua importância econômica, um protagonismo agora, né? Na defesa dessa democracia, né? Então eu acho que conversamos um pouco sobre as ditaduras na América, você vê um contexto histórico que é a Guerra Fria. Na minha concepção também estamos vivendo já uma nova Guerra Fria, né? A presença da Rússia em combate com a Ucrânia e o Ocidente combatendo a Rússia, né? Então todos estamos no meio desse caminho aqui, né? Então o contexto histórico da manutenção e ampliação dos seus domínios, ora socialista, ora o capitalismo, né? E nós estamos aqui sobre a influência da potência americana, né? Influência cultural, influência econômica, influência política e, nesse caso, também a militar, né? Mas a tendência nossa é essa consolidação. Obrigado, França, então, por essa conversa. Obrigado, Jerry. Obrigado, gente. E até uma próxima. Abraços. Até.